Agora nós vamos para a crise financeira nos Estados Unidos? Digamos assim, o mercado não está em crise. Os dados são dados comparáveis a períodos de crise. Tem dados que estão comparáveis a 2007, pré-crise, né? Tem dados comparáveis a níveis de crise mesmo. Tem dados de certos dados da economia real que estão iguais a períodos de mercado de baixa. Isso explica a queda brusca do Bitcoin? Não diria que o Bitcoin está atrelado a isso. Eu acredito que o mercado ele está fazendo uma rotação nesse momento. Durante um período, o Bitcoin tinha aquela perspectiva, uma parte das pessoas que estava entrando com tudo no Bitcoin tinha aquela perspectiva. Preciso me desconectar do dólar, preciso me desconectar, preciso buscar um hedge, né, para moeda fiduciária, né, para moeda controlada, o sistema, né? O Bitcoin passou a ser essa. Só que houve uma rotação. Não é coincidência que os metais começaram a subir depois que o Bitcoin fez o topo e caiu. O ouro e a prata estavam ali. A prata estava lá nos seus 35, 40. O ouro estava ali nos seus 3 mil. Né, e vinha subindo. De repente, o Bitcoin faz um topo lá em outubro, né? Foi em outubro que fez um topo, né? Quando que bateu 130? Final do ano, outubro, novembro. Outubro, novembro. E depois deu essa despencada para baixo de 100, né? Caiu 40%. Foi de 130 para 90, né? Em um mês, menos de um mês. Uma queda de 40%. E de repente você tem o mesmo argumento indo para cima dos metais. Porém, metais é diferente porque não é um programa de computador, digamos assim, né? O metal é algo físico. Tem valor intrínseco, né? Diferente do Bitcoin que a gente veio explicar aqui algumas vezes. E tem história como moeda. Ouro tem história como moeda. Prata tem história como moeda. Não é que o mundo vai substituir a moeda fiduciária pelos metais, porque não é isso que os controladores querem. Voltar a fazer isso é perder o controle sobre a moeda que eles têm hoje. Os controladores, os banqueiros em segundo plano, os governos têm um certo controle sobre a emissão monetária porque eles decidem, eles que criam moeda. Quem faz déficit cria moeda, quem empresta cria moeda. Né? Quem cria crédito cria moeda. Então, eles não vão abrir mão desse controle. Agora, existe uma rotação onde os bancos centrais e os investidores querem se proteger, alguns querem continuar se protegendo, digamos assim, de um problema na moeda fiduciária, uma inflação, né, que existe na cabeça de muitos. Então eles vão, com esse argumento, vão para cima dos metais. Os bancos centrais são os principais compradores de metais hoje. China, tanto que a prata está subindo na China mais do que ela está subindo no mundo. Exato. O preço da prata na China está $10 acima da prata europeia e americana. Tem um prêmio aí. Né? E os bancões, que eram sempre os intermediadores, que eles compravam o físico e vendiam o futuro, reverteram essa posição. JP Morgan tinha uma posição estruturalmente vendida em prata, ele é um dos que virou comprado de um tempo para cá e que está ajudando a puxar o preço. Né? Exato. Então, assim... E o banco não precisa ter opinião. Exato. Ele só enxerga o fluxo ali, vai ter, ele se antecipa e compra na frente dos outros. A prata e o ouro, se a gente for colocar quanto que valorizaram, sei lá, nos últimos 6 meses? A prata triplicou de preço, quase. Exato. Ela estava 35 foi para 110. Quando isso acontece, historicamente, é sinal do quê? É sinal de que tem uma incerteza, as pessoas estão inseguras de terem dólares na mão, elas também estão inseguras de terem outros ativos e elas principalmente estão inseguras de terem dívidas longas. A grande preocupação é a solvência. A última vez que a prata e o ouro tiveram movimentos parabólicos foi na década de 80. Uhum. Logo depois, teve uma explosão nos juros. Em 81. Sim. Caramba. Veja, o juros atual, né, as pessoas olham, o dólar vai perder o seu status de reserva. Sim, o dia que o dólar tiver... O grosso dos dólares do mundo não é o dólar que fica sentado
na reserva bancária. Não é aquela base monetária da reserva, não é aqueles trilhões, aqueles 6 ou 7 trilhões de reserva que o Fed colocou no mercado contra os ativos que ele tem. Perfeito. Né? O Federal Reserve tem lá 7 trilhões de ativos, ou 6,5 ou 7, contra 7 trilhões de reserva emitida, de base monetária. Esse não é o dólar que circula no mundo. O que circula no mundo são toda a pilha de créditos que foram criados a partir dessa base monetária, desse M0, M1. Certo. M2, que é uma categoria acima, né, que é os depósitos a prazo, de curto prazo, depósito à vista, e mais o depósito a prazo, é 20 e poucos trilhões em dólar. Mas o que circula no mundo de dólar é 20 vezes isso. Então, ou até mais, a gente não sabe, porque tem muito dólar sintético que você não consegue medir, não está nos balanços, é off-balance, né, fora do balanço. Então, esse é o dólar que precisa perder valor para que o dólar deixe de ser moeda de reserva. Então, ninguém me convence que o dólar está perdendo status de reserva, enquanto a taxa de curto prazo está 3,5. Com a taxa 3,5, as pessoas estão tomando mais empréstimo em dólar. Isso sim, pegando mais dólar para especular, para comprar o que for, para levar a prata para 110, para levar o ouro para 5 mil. Então, o dólar, quanto mais você aumenta o crédito em dólar, mais dependente o mundo fica do dólar. Porque esse dinheiro que o cara pegou emprestado para especular com qualquer coisa, ele vai ter que devolver um dia. Mais caro. Ele vai ter que devolver. Amanhã ele pega o dólar para comprar qualquer coisa. Entendi. Amanhã ele tem que vender aquilo ou pagar de volta essa dívida. Entendi. Então o mundo está mais dependente em dólar agora do que estava há 3 meses atrás. E essa narrativa de que o dólar vai perder sua hegemonia e tal, ela vem acontecendo por quê? Porque tem um gráfico das reservas das moedas dos bancos centrais. E aí mostra uma queda muito grande da reserva de dólar. De treasuries, né? Que é de treasuries e tal. Mas qual é a leitura real daquele gráfico? A leitura real daquele gráfico é o seguinte. Primeiro, o dólar está perdendo seu valor. Então ele se desvalorizou mesmo. Então é normal que desvalorize. Você está imprimindo crédito, aumentando o volume de moeda em circulação. O valor unitário da moeda em termos de bens e serviços cai. O DXY estava 110, está 97. Quer dizer, o dólar realmente caiu 13%. Não, mas isso é relativo a outras moedas. Se você medir em relativo a outros produtos, você tem inflação. Exato. Porque você tem um aumento do volume de dólar de circulação. Segunda coisa, outro ativo que está na reserva dos bancos centrais são os metais. Eles subiram muito. Então você enxerga uma diminuição da participação do dólar, mas é porque o resto subiu. Agora, quanto mais as pessoas estão vendidas em dólar, que essa é a situação, aquele gráfico mostra que as pessoas estão vendidas em dólar. Significa que vai faltar dólar. Alguém está com esse dólar. Lembra? O cara pegou emprestado dólar para comprar alguma coisa. Quando ele comprou, esse dólar foi parar na mão de alguém. Tem mais dólar em circulação. Quanto mais sobe os metais, quanto mais sobe qualquer coisa, significa que tem mais dólar em circulação. Porque alguém pegou dólar para comprar aquilo e o preço subiu. Esse dólar, ele está rodando, ele está na mão de alguém, não é que ele foi aposentado. Quando é que será a evidência, por exemplo, de uma perda de representatividade do dólar em relação às reservas mundiais? Quando é que o dólar deixa de ter a hegemonia que ele tem? Se amanhã você tiver uma destruição de dólar. Porque o dólar desvalorizar desse jeito que você falou, na alta de metais, ou na alta de ações, ou na alta de cobre, na alta de gás natural, não é que ele está sendo... É uma rotação. Esse dólar foi criado e alguém pegou ele e trocou ele por bens, mas ele está em circulação. Exato. Na mão de alguém. Quando é que ocorre destruição de dólar? Quando é que o dólar deixa de circular porque ele destrói, digamos assim, ele é chamado de volta? Quando as taxas sobem, quando existe uma demanda por liquidez. Exato. E quando isso acontecer, a gente vai ter as taxas explodindo. Então não adianta alguém vir me falar em hiperinflação, por mais que tenham pessoas comprando ouro, comprando prata, é um movimento de rotação, igual na década de 80. E aí, hiperinflação, não dá para você dizer que nós estamos rumando para hiperinflação com a taxa de juros a 3%. Quando a gente tinha hiperinflação, quando a gente teve a caminho da hiperinflação no Brasil, quanto é que estava a nossa taxa de juros? 50, 40? 50. Quanto foi a taxa de juros na Argentina, naquele período hiperinflacionário? Exato. Altíssima. Exato. Então, o fato das taxas estarem 3,5, 3, significa que as pessoas estão confortáveis em segurar dólar.
O cara, alguém comprou o metal, ele subiu, mas alguém ficou com aquele dólar. E a o cara própria tá lá inflação, sentado naquele dólar ganhando 3,5. a inflação tá sob controle. O medo que as pessoas têm é da dívida longa, das emissões das dívidas longas, mas elas são em dólar, não vai ter o que fazer. Aí, o problema do dólar é que na hora que as pessoas perderem a confiança no dólar, a taxa não vai estar 3,5. Vai estar 20, 30. Entendeu? Entendi, E aí ocorre o quê? Destruição de dólar. Porque Aí o Bitcoin vai cair. Porque todo mundo que tem dívida em dólar vai precisar pagar e não vai ter dólar para pagar.